Bom, 9 horas e 27 minutos. Nessa semana estava previsto para ser votado um projeto na CCJ do Senado que trata da prisão após a condenação em segunda instância. Mas esse projeto ainda não foi votado e quem está conosco é o relator, o senador Ricardo Ferraço do PSB. Senador, como vai? Bom dia, obrigado mais uma vez pela atenção. Agora, imagina, é um prazer estar conversando com vocês e com os nossos ouvintes da Jovem Pan. Bom, eu acompanhei inclusive uma entrevista do senhor depois que esse projeto não foi votado, não sei se ainda vai ser, essa é a pergunta para o senhor, mas o senhor ficou irritado, o senhor acha que os parlamentares não querem votar esse projeto? Olha, primeiro, importante deixar muito claro que o meu parecer é absolutamente favorável à condenação provisória em segunda instância. Aliás, é importante que se diga, se você pegar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal de 88 para cá, que nós temos a nova Constituição, dos 30 ministros, 23 ministros se manifestam nessa direção. Apenas 7 ministros se manifestam em direção contrária. Se você observa o mundo afora, o que prospera, o que vigora, você tem, por exemplo, um chamado Conselho de Veneza, que reúne mais de 60 tribunais, Supremo Tribunais Federais, altas cortes e assim por diante. Dessas 64 ou 65 Supremas Cortes, que equivale ao Supremo Tribunal Federal, apenas o Brasil trabalha com esse grau de jurisdição, com essa infinita condição da chamada prescrição da inocência. Quer dizer, a lei fala e a doutrina fala em duplo grau de jurisdição. Mas no Brasil o que nós temos é uma indústria de recursos que só gera impunidade, só gera prescrição. Então, em bom tempo, nós estamos fazendo o quê? Para evitar esse vai e vem de jurisprudências que fica para lá e fica para cá, nós então estamos relatando na Comissão de Justiça um projeto que define, que clareia na Lei Geral de Introdução do Direito um conceito dessa questão, tá certo? E na prática, portanto, isso é uma jabuticaba brasileira. Essa que é a verdade, tá certo? Então, mundo afora não é isso que prospera nos países mais civilizados, democráticos e assim por diante. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que, sistematicamente, os senadores não dão quórum na Comissão de Justiça para que nós possamos enfrentar essa questão. Essa que é a verdade. Na última reunião, inclusive, o presidente da comissão, o senador Edson Lobão, ele não quis abrir a sessão porque esse item era o segundo da pauta. Então está faltando, sim, comprometimento, está faltando, sim, determinação. O Senado está perdendo uma oportunidade de se afirmar diante da sociedade como uma instituição que quer combater, de fato, a impunidade. Senador Ricardo Ferraço, bom dia. Marco Antônio Villa, senador. Bom dia, professor. Bom dia. É justamente sobre essa questão final que o senhor disse e tal, quer dizer, e a participação da sociedade civil? Como que ela pode participar, tendo em vista que o senhor citou o senador Lobão, toda a dificuldade, eles não querem efetivamente sequer discutir a questão, né? Porque é colocar na comissão, discutir, depois isso não é terminativo, porque isso vai depois ao plenário, e é uma discussão que a sociedade brasileira quer. Como é que a sociedade civil brasileira pode participar disso? Olha, não apenas pode, como deve, professor, porque na prática o que a gente percebe é que o Congresso só toma atitudes em questões impactantes como essa a partir do controle social, da mobilização da sociedade. O que a sociedade precisa fazer é conversar com os seus senadores, é pressionar os seus senadores. Não é possível que o Brasil, continue com essa regra que só gera prescrição e só gera impunidade. Então, o que a sociedade pode fazer é se mobilizar. Todas as vezes que a sociedade brasileira se mobilizou, se articulou em razão de uma causa, o Congresso brasileiro respondeu. Então nós precisamos muito que a sociedade brasileira, que as entidades, possam dialogar com seus representantes, com seus senadores e cobrar deles uma posição clara, firme, transparente e objetiva em relação a essa questão. Nós precisamos varrer essa questão da realidade brasileira. Não é da realidade, senadora. Joséval Peixoto falando. Bom dia, Joséval. Bom dia. A coisa está na cláusula pétrea da Constituição. Eu tenho de decor na cabeça, artigo 5º, inciso 53. Está escrito lá: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Como é que o senhor quer alterar uma cláusula pétrea
da Constituição com uma lei ordinária. Eu não estou entendendo. Você me permite, Pois não. respeitosamente, discordar de você? E eu Não, vou não, discordar é a Constituição, o senhor discorda da Constituição. Sim, mas eu disse a você agora há pouco, Roderval, dos 30 ministros do Supremo Tribunal Federal que ocuparam a cadeira nos últimos 30 anos, a nossa Constituição faz 30 anos agora, 23 deles se manifestaram favoravelmente. Aonde está definido que o trânsito em julgado, ele não se esgota na segunda instância? Enquanto houver recurso, não se esgota, senador. Sim, mas aonde está definido isso? Aonde está escrito, o que está definido na boa doutrina brasileira é o duplo grau de jurisdição. Não, trânsito, eu vou repetir. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Trânsito em julgado é um carimbo no processo. Acabou. E aonde está escrito que o trânsito em julgado tem que passar por essa infinidade de recursos? Se eu defino que o trânsito em julgado é até a segunda instância e que você pode recorrer, mas a condenação provisória precisa acontecer, eu estou definindo que o trânsito julgado ele se esgota na segunda instância, aliás, me desculpe, como acontece no mundo todo. Sabe, no mundo todo não tem essa infinidade de recursos. Então, se eu defino, eu vou repetir, eu estou definindo na lei que o trânsito julgado termina em segunda instância. O senhor vai mudar, então, todo o direito penal, porque depois do trânsito em julgado não cabe mais recurso extraordinário, nada, é revisão criminal. Muda tudo. Muda tudo. Se é cláusula pétrea, por que o Supremo Tribunal Federal, por 6-5, definiu essa jurisprudência? Porque é o que está valendo, olha isso. Aliás, se você considerar nos últimos 70 anos, isso prosperou na maior parte dos anos. Em 2/3 do tempo, o que prosperou foi isso. Isso só mudou de entendimento quando o ministro Eros Graus, que, aliás, manifesta-se, inclusive, algum tipo de arrependimento por essa questão. Porque se você considerar dos anos 40 para cá, quase anos 50, desde que isso foi introduzido, tendo como inspiração o modelo português, tá certo? Mas no modelo português, o que vale é a segunda instância. E o que vale mundo afora é a segunda instância. Então, em grande parte desse período da nossa história, o que prevaleceu foi isso. Essa interpretação foi alterada com esse parecer do ministro Eros Graus em 2009. Então, se era cláusula pétrea, por que os ministros do Supremo Tribunal Federal ou a doutrina brasileira absorvia isso ao longo de tantos anos? E é por essa razão que eles estão levando pau dos que procedem no direito no Brasil. E eu poderia dar 2 ou 3 exemplos do senhor do Supremo ter feito absurdos. Por exemplo, quando ele... Esse é um outro... Isso aí, é outro debate. É outro debate, concordo. Nesse outro debate aí nós podemos até convergir. Mas nessa questão da segunda instância, você me perdoe, não está escrito em lugar nenhum que o trânsito julgado precisa passar por essa infinidade de recursos. Você tem, por exemplo, a manifestação do ministro Peluso, que quando foi presidente do Supremo Tribunal Federal, aliás, por inspiração dele, eu apresentei uma proposta de emenda constitucional para colocar fim, para limitar... Senador, desculpe, nenhum deles questiona o trânsito em julgado. O que eles querem dizer é que é possível uma execução provisória. É disso que estamos falando. É outra coisa. Trânsito em julgado ninguém discute. É disso que estamos falando. Fechar. Eu ia até perguntar uma outra coisa, mas vou continuar nesse assunto, porque eu acho que essa é uma boa questão, senador. Quer dizer, no entendimento do seu projeto, vamos só ler para o nosso ouvinte o inciso 57, né? Diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. No projeto que o senhor está apresentando, o senhor está falando de execução provisória e explicando por favor outra vez, porque essa é uma questão importantíssima. E qual é o entendimento do trânsito em julgado? O entendimento é que o trânsito em julgado, ele se esgota, até porque após o julgamento em segunda instância, você não pode sequer formar provas. Sim. Você discute nos tribunais superiores questões, sabe, de direito. E vamos ser sinceros, sabe? Para a maioria do povo brasileiro não tem nem segunda instância, o que tem é a primeira instância. Porque 40% de quem está preso hoje
está preso com condenação provisória, que nem sentença. Mas por isso tem. não, senador, tem país que não tem instância nenhuma, já vai direto para a cadeia. Tudo bem, mas aí você generaliza, tem país que vai pro paredão, quando é o caso público. Se o senhor está falando que para o Brasil, para o povo, a primeira instância encerra... Não. O que eu estou dizendo é que não há indignação, por exemplo, das pessoas, tá certo, dos doutrinadores e especialistas, quando nós sabemos que grande parte hoje da população penitenciária não tem sequer segunda instância. Está presa na primeira instância. Também é outra coisa. Com relação a isso. É outra coisa. O que está valendo é a condenação provisória mesmo. Percebe? Então, o que nós precisamos é ter a coragem de varrer da nossa realidade, é disso que se trata. Se a gente quer combater a impunidade, nós precisamos enfrentar essas questões, porque por que mundo afora, sabe, você... qual é o tribunal que opera com esse nível de recursos como nós operamos aqui? Além do que, esses recursos só servem a ricos e poderosos que podem contratar bons advogados, porque o povo mesmo não tem acesso aos tribunais superiores. Essa é que é a verdade. Ok, senador Ricardo Ferraço, do PSDB, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista e a atenção que o senhor tem sempre com a Jovem Pan, e a gente mostra aqui com essa entrevista que o senhor, obviamente, não foge do debate, ao contrário de muitos outros parlamentares. Um abraço, viu? Bom fim de semana. É porque eu não tenho vocação para ser avestruz, eu não tenho vocação para botar a cabeça no buraco, eu tenho lado, e acho que os políticos brasileiros querem ser muito politicamente corretos. E aí não tem lado, não tem posição. Eu acho que o político tem que ter posição. Claro. Mas por isso que a gente sempre gosta de ouvi-lo aqui, viu, senador? O senhor é um homem importante. Respeitando a controvérsia, mas tendo posição. Muito obrigado, um abraço a todos, bom dia. Um abraço, obrigado.